Centenas de multas têm sido aplicadas em Ribeirão contra donos de terrenos abandonados. As áreas acumulam muito mato, lixo e entulho. E tudo isso preocupa pelo aumento de casos de dengue na cidade. No Parque Industrial Tanquinho, zona norte de Ribeirão, tem terrenos abandonados para todo lado. Na rua Romano Coró, com a Vitório Seno, mais um. O mato tomou conta da calçada e tirou a passagem do pedestre, sem contar o incômodo à vizinhança. É muito complicado, porque traz bicho, traz aquela questão de bandido se esconder dentro desses terrenos baldios e um problema traz outro. Nessa altura que nós estamos aqui da Romano Coró, número 400, além de gerar o mato alto, o terreno baldio, há o problema da enchente também, que é bem causado também, que quando a água bate nesse mato, ela fica barrada por aqui. Quando há a fiscalização da prefeitura, o proprietário somente faz a calçada, o muro acaba escondendo o terreno baldio ali para esse problema aqui. Não somente terreno particular, mas também terreno público também. Em outro canto da cidade, no Jardim Presidente Médici, uma área particular que há mais de 20 anos causa transtorno aos moradores. Fica na rua Marino Paterlini, vizinha da casa do seu Antônio e da dona Neide. Imagino que o casal passa diariamente há tantos anos com esse matagal colado no imóvel. Vão ratos para minha casa. A semana passada nós capturamos 5 ratos e escorpião já apareceu na minha garagem ali. Então tá ficando complicado, né? Porque a gente reclama, até um gambá. Eu fui viajar, quando eu voltei, o gambá tinha comido todo, deixei uma porta aberta, ele tinha comido todo o meu abacaxi, que nós fomos ver, ele estava no fundo, bem, até um gambá já apareceu no meu quintal. E esse carro, além disso, esse carro abandonado, que faz tempo que a gente não sabe quem é o dono. E eu acho que isso causa um problemão, né? Porque podem estar escondendo alguém, né? E eu moro do lado, quer dizer, fica difícil. De repente entra uma pessoa aqui, ninguém consegue ver eles lá dentro. E esse terreno vai até o fundo, divisa do meu quintal. Aqui é parte da prefeitura, porque na guia, ó, olha o mato, olha o tamanho do mato que está na guia, né? Então, quer dizer, eu acho que a prefeitura devia tomar mais providências sobre isso. Este é mais um terreno abandonado ao lado da casa dos moradores. E também preocupação com a dengue. Se lá no meio tiverem embalagens com água da chuva, por exemplo, pode ser um risco para a doença. Só este ano já são quase 3 mil casos confirmados e um óbito na cidade. Minha filha quase morreu a semana passada com uma dengue. E essas coisas, a minha vizinha já é uma senhorinha de idade, passa mal. E a UPA está cheia de doentes. A minha filha foi lá, teve que pagar médico particular porque não dava conta a UPA. Então, por quê? Porque a prefeitura não ajuda, não colabora com a saúde das pessoas. Eu acho que a prefeitura tem o dever de vistoriar, né, os terrenos que são particulares, não só os deles, mas os que são particulares também, inclusive. Porque, com certeza, eles cobram o IPTU do terreno, eles sabem o nome do dono, eles devem, né, tá verificando isso e intimar todo ano, o proprietário está limpando o terreno. A prefeitura diz que já multou mais de 1.000 donos de terrenos particulares de janeiro até agora. O valor da autuação é de acordo com o tamanho da área. Até 300 metros quadrados, 35 UFESPs, que hoje correspondem a R$ 1.070. A cobrança pode passar de R$ 2.000. O mesmo vale para a falta de calçadas e muretas. Antes de multar, é feita a notificação. A prefeitura pode tanto fazer a notificação pelo Diário Oficial, como normalmente é feito no final do ano, antes do início do período chuvoso, para todos os bairros da cidade, né, digamos, uma notificação geral, como pode vir no carnê do IPTU da pessoa ou por carta, por AR, né? Esses são os 3 modos que a lei permite que a gente faça a notificação para a limpeza de terreno. Depois de notificado, tem um prazo de quantos dias para a multa? Normalmente a limpeza de terreno, a partir do momento que é feita essa notificação pelo Diário Oficial, a pessoa tem 30 dias para regularizar. E passado esse prazo, constatado que o imóvel está em condições insatisfatórias, já pode ser lavrada a multa. Se ainda assim o proprietário não limpar, tem mais punição. Então, quando a pessoa é multada, ela pode recorrer, né? Tem todo um processo administrativo para cada multa, e ela pode, a cada quadrimestre, ser multada novamente se o imóvel permanecer em condições insatisfatórias, né? Então, a multa é a cada quadrimestre, e aí, se reiteradamente ela não limpa, aí é encaminhado para a prefeitura ter que fazer essa limpeza via Secretaria de Infraestrutura.
E depois a conta vai para o dono? Isso, a lei prevê que a prefeitura pode cobrar do proprietário a conta dessa limpeza, caso a prefeitura chegue ao extremo de ter que fazer a limpeza por conta própria. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Reforçando, o telefone para denunciar terrenos abandonados em Ribeirão é o 156 do Serviço de Atendimento ao Munícipe. Repito para você, 156. Para falar mais sobre esse assunto, conosco aqui no nosso Núcleo de Jornalismo está Dr. Jaime Bulos, professor de Direito. Doutor, a Prefeitura diz que notifica, multa esses donos de terrenos particulares, mas nós vimos aí na reportagem a reclamação desses moradores. O que ainda precisa ser feito para que essa situação seja resolvida de vez? Uma ótima tarde, bem-vindo. Boa tarde, André. Eu que agradeço. Então, essa questão, ela já é uma questão que se perpetua há tempos aqui na nossa cidade, né? Nós temos vários terrenos abandonados e com descuido aí dos proprietários e também da administração. Penso que faltam políticas públicas e fiscalização efetiva, porque a multa por si só, ela não vai fazer com que você cuide desses terrenos. A multa, ela é uma sanção, uma punição por você não cumprir com aquilo que a administração determinou. Mas o proprietário pode não pagar e é aquilo que a gente viu na reportagem. E se reiteradas vezes ele não fizer, aí sim a prefeitura tem que fazer. Será que não seria mais fácil a prefeitura já tomar essas medidas de imediato e colocar isso na conta do proprietário do imóvel do que primeiro passar, obviamente que está se respeitando a legislação, mas a gente sabe que muitas vezes o proprietário não paga essa multa, muitas vezes o proprietário recebe a notificação, se queda inerte e não toma nenhuma providência. Ou seja, falta um pouco mais de fiscalização da prefeitura e de conscientização da população. O senhor acredita, hoje essa multa já é um pouco alta, o senhor acredita que aumentar o valor dessa multa talvez, para que haja realmente um respeito com o próximo, para que esses terrenos estejam sempre limpos? Sempre quando a gente vai falar de questão ambiental, né, principalmente essa questão da multa, a gente tem que pensar que a multa ela já tem um valor elevado para que você não faça novamente aquilo que está sendo feito e, portanto, ela tem um caráter aí de punição. A gente também não pode se esquecer que para a administração as multas servem como receita para os cofres públicos. Então, penso que você majorar a multa poderia sim trazer um efeito preventivo para esses proprietários, mas a gente não pode se esquecer que muitas vezes esses terrenos abandonados, a prefeitura sequer consegue localizar o proprietário, porque esses terrenos já estão abandonados há tempos, ou não se conhece o dono, ou não se sabe se esse terreno está em alguma disputa judicial ou em alguma outra questão, e por isso vai ficar ali sem nenhuma resolução desse problema, mesmo você aplicando uma multa mais severa. Trabalhar também, doutor, na conscientização é importante na visão do senhor? A conscientização ela é fundamental. Ela é fundamental não só para o proprietário do imóvel, mas para o cidadão. O que acontece? Quando a gente tem um terreno abandonado, você tem não só um problema de segurança pública, você tem um problema de saúde, você tem uma questão sanitária, principalmente em Ribeirão Preto, que a gente está vivendo um surto de dengue, mas também a questão de escorpião e de outros bichos. A gente tem que conscientizar a população que um terreno abandonado não é um terreno de ninguém, então eu não posso fazer descartes irregulares nesses terrenos, e a prefeitura conscientizar os proprietários de que o terreno, de que todo o terreno, toda a propriedade precisa cumprir função social da propriedade. Não basta você ter a propriedade e deixá-la ao Deus dará sem fazer nem fazer nada, nem ter nenhum cuidado, nenhuma medida ali que possa resolver e evitar que esses problemas aconteçam. O senhor falou aí dos problemas de meio ambiente que esses terrenos sujos podem causar. A gente está falando de dengue, de escorpião, de outros animais peçonhentos e também terreno sujo é problema de segurança pública. Exato, é uma questão de segurança pública, né? Você tem muitos assaltos, pessoas que se escondem dentro desses terrenos. Esses terrenos abandonados na maioria das vezes não tem iluminação. Todo o entorno ali desses terrenos sofrem por conta de questões sanitárias e também de questão de segurança pública. Dr. Jaime Bulos, professor de Direito, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube, em pleno feriado. Um abraço, ótimo fim de semana. Eu que agradeço, obrigado.